Olá, vamos falar hoje um pouco mais sobre CVP, sobre atendimento, e nessa fase, né, nesse nosso módulo, nós vamos falar sobre o controle de qualidade do atendimento. Como que a gente faz isso, a importância desse controle de qualidade, que a gente, né, normalmente a gente nem pensa em fazer, porque é atendimento, né? Será que a gente tem esses parâmetros dentro do nosso distribuidor? A gente já tem o hábito de fazer isso? Ontem eu estava dando consultoria, né? E uma das coordenadoras me disse, muito bem lembrado, né? Que eles estão com um programa de coaching da própria coordenadora, fazendo esse controle de qualidade do atendimento. Uma excelente melhores práticas, porque ajudam a entender, né, o dia a dia dessas pessoas da linha de frente, quais são os obstáculos que elas enfrentam e as dificuldades até que elas têm, né? Então, vamos ver hoje o que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar o que é o controle de qualidade, como que a gente faz esse controle e algumas ferramentas que vão ajudar vocês a desenvolver o próprio controle de qualidade do atendimento, tá certo? Então, o que é esse controle de qualidade? O controle de qualidade, ele nada mais é do que se a gente fizesse um checklist onde a gente colocasse os parâmetros mínimos que a gente considera essenciais para o bom atendimento no distribuidor e a gente começasse a rastrear isso, né? Começasse a trabalhar para que a gente tivesse uma certa constância no atendimento, né? Que é evitar que um dia as coisas fossem de um jeito, no outro dia as coisas fossem de outra maneira, né? Porque nós trabalhamos com pessoas e nós temos as variações, né, que estão suscetíveis os seres humanos. Um dia mais feliz, um dia um pouco mais triste, um dia de bom humor, o outro dia de mau humor, né? Enfrentando as ocorrências, né? Conforme chegou um cliente. Então, como que esse cliente, o cliente abordou o nosso funcionário e qual foi a resposta emocional desse nosso funcionário a esta abordagem. Então, o controle de qualidade do atendimento, ele vai trabalhar, vai ensinar, ele vai preparar as pessoas que trabalham dentro do nosso distribuidor para estas ocorrências que nós não temos controle. Um dia nós chegamos todo felizes lá para trabalhar, né? Chega o consultor técnico ou chega a recepcionista e dá de frente com um cliente, às vezes, de mau humor, ou que a educação dele não seja das melhores, e já bate de frente 8 horas da manhã. É uma dificuldade, é um obstáculo, e nós precisamos começar a trabalhar isso diariamente com os nossos funcionários, principalmente da linha de frente, porque nós sabemos todas as dificuldades que eles passam. E quando nós não sabemos, é muito importante a gente ficar do lado deles para começar a entender esses pontos, né? E por que esse controle de qualidade é tão importante? Gente, ele é muito importante porque nós estamos abertos para receber essas pessoas que estão querendo usar os nossos produtos e os nossos serviços. Quanto mais nós mostrarmos disponibilidade para essas pessoas que estão telefonando no nosso distribuidor, que estão chegando, mais à vontade eles vão ficar e melhor vai ser o resultado desse nosso produto ou serviço pela percepção desse cliente. Então, nós temos, durante esses treinamentos que eu dei anteriores a esse, eu dei vários estudos que indicam a importância do atendimento. O atendimento é o nosso diferencial enquanto distribuidor, enquanto marca. É isso que vai fazer as pessoas quererem estar dentro do nosso distribuidor. E hoje, vocês, quando terminarem o treinamento, eu dou uma ideia para vocês. Façam um cliente oculto com a telefonista.
Peça para alguém fazer alguma pergunta para ela ou para ele. Veja como essa pessoa dá o andamento nessa ligação, como ela recebe essa nossa ligação, para a gente começar a entender como que é a percepção dos nossos clientes quando eles ligam no nosso distribuidor, ok? Para a gente começar um controle de qualidade do atendimento, né? Ele vai trabalhar como qualquer controle de qualidade. Nós vamos definir os parâmetros desse controle, vamos definir quais são os checklists que vamos utilizar para que eles tenham consistência, né? O que nós vamos exatamente analisar. Para isso, a gente precisa se preparar com antecedência. Sempre digo nos treinamentos, vocês já conhecem a visão e a missão do seu distribuidor, porque o controle de qualidade do atendimento tem que levar em consideração a cultura da empresa, os processos da marca, então ele tem que levar em consideração o programa do STF. Por quê? Porque ele tem que estar alinhado com esses programas, estar alinhado com a visão da diretoria. Não adianta eu querer implantar um processo de atendimento se ele não está alinhado com a visão e a missão da empresa. E até com a propaganda que eu coloco em jornais, em revistas, em mídias sociais. Isso tudo tem que estar alinhado. O controle de qualidade, o objetivo dele é a gente oferecer serviços com a máxima qualidade e que sejam alinhados. Sempre alinhados. Para isso, nós vamos precisar, em primeiro lugar, ter foco. Foco em quais são os pontos principais que eu quero fazer nesse controle, né? Se eu quero fazer um controle de postura, que é importantíssimo. Hoje eu vejo grande dificuldade das pessoas de colocar isso abertamente para a sua equipe, né? Qual é a postura que eu quero dentro do meu distribuidor? Por exemplo, como que eu quero que as pessoas recebam os clientes? Eu quero que a recepcionista fique atrás do balcão ou quero que ela vá ao encontro da pessoa quando ela entrar pela porta? O vendedor, eu quero que ele se levante para receber o cliente ou eu quero que ele fique sentado? Eu quero que ele sorria? Quais são os parâmetros, né, de uniforme ou de apresentação física? Existe isso, né? Eu vou querer me preocupar com isso? Então, o foco é a gente primeiro pensar em quais parâmetros eu vou utilizar. Eu vou me preocupar com a linguagem? Eu vou me preocupar com palavras positivas? Então, isso tudo eu preciso colocar com a minha equipe. Normalmente o controle de qualidade, a gente trabalha com uma equipe para nos dar ideias, para nos determinar alguns parâmetros que elas mesmas notam durante o dia a dia. Então, para ajudar nesse foco. Foco no que é importante. Foco no que vai dar resultado. Cuidado para não se perder com muitos itens e aí a gente perder o foco. Tá certo? Então, nesse momento, o primeiro momento é a gente determinar, né, o que exatamente eu quero verificar no controle de qualidade do atendimento. Eu quero postura, eu quero linguagem, eu quero verificar, por exemplo, equipamentos, eu quero verificar estrutura. O que nesse primeiro momento eu quero fazer? Né? Lembrando que primeiro a gente, toda vez que nós vamos preparar um controle de qualidade, fazer um programa de qualidade, nós vamos trabalhar sempre com o que nós temos de controle e que nós não precisamos gastar no primeiro momento, né? As coisas vão evoluindo. Primeiro eu trabalho com aquilo que eu não preciso gastar. Depois eu trabalho com aquilo que eu começo a solicitar ajuda financeira, ok? Primeiro, sempre com aquilo que eu controlo, o que eu tenho controle. O que eu posso fazer que depende de mim, ok?
O segundo passo nosso, o método. Qual o método que eu vou utilizar? Eu vou utilizar checklist? Eu vou utilizar cliente oculto? Eu vou pedir para alguém ligar no distribuidor? Eu vou gravar? Se eu for gravar, todos os funcionários eles precisam ter conhecimento de que pode ser que eles sejam gravados. Eu não posso fazer isso sem comunicar a equipe, tá certo? Qualquer tipo ou de gravação ou de filmagem deve ser informado à equipe. Eu não preciso informar quando, mas tenho que informar que estão suscetíveis a isso. Então, eu tenho esse método, eu tenho checklist que eu posso fazer análise dos próprios colegas, os colegas analisam o atendimento de outros, eu posso fazer teatros. Então, eu tenho que definir os métodos. Qual o método que é melhor no meu distribuidor? No meu distribuidor as pessoas são muito tímidas. Então, eu vou evitar de usar uma situação teatral, mas vou usar uma situação de checklist. O método ele tem que levar em consideração que as pessoas são diferentes, certo? E nós temos que trabalhar com todos os paradigmas que nos oferecem, né, o ser humano. Os seres humanos são diferentes, eu vou ter pessoas que têm mais facilidade em sorrir, em receber o cliente, em ser amável, e vou ter outras pessoas que são mais direcionadas a atingir objetivos, a resolver problemas. Essas pessoas nem sempre têm essa postura de sorrir, de ir ao encontro do cliente. Então, nós vamos ter que ensinar, porque embora elas não tenham nascido com essa habilidade, elas vão poder se desenvolver através do treinamento, que também é uma das atividades do método, tá certo? Como que eu vou fazer o treinamento? Hoje eu tenho visto nos distribuidores a dificuldade em fazer treinamentos após o trabalho. Então, a gente pode fazer pequenos de 10 minutos. Eles resolvem o problema. Sabe? Trabalhar ações específicas. Porque aí todo mundo presta atenção. E é importante lembrar para vocês que a atenção concentrada de uma pessoa é, em média, 40 minutos. Então, se eu trabalhar com alguns treinamentos pequeninos de 10 minutos, eu vou ter a atenção muito mais concentrada, ok? Então, essa fase, já falamos do foco. No foco, eu vou determinar quais são os parâmetros, o que eu quero exatamente analisar, o que realmente é importante, levando em consideração todos os processos utilizados no distribuidor, né, e os processos da Ford e as próprias regras do distribuidor. 2, qual método que eu vou utilizar para fazer esse meu controle de qualidade do atendimento. E agora vamos passar para a definição. Então, eu tive vários pontos, né, que nós trabalhamos, eu trabalhei com a minha equipe, e aí a gente determinou parâmetro de postura, de uniforme, ou até de não uniforme, né? Qual o tipo de roupa que vamos utilizar, que mais se adequa ao tipo de atendimento que eu quero oferecer. Como que eu quero que as pessoas sejam atendidas, qual a postura dos meus funcionários, já defini tudo. Nesse ponto, tá tudo definido, então eu passo para o próximo. Eu vou fazer o controle. O que eu vou determinar como controle? Tá certo? O que nós vamos, como vai ser a nossa auditoria efetiva? Você pode partir como uma ideia do checklist do STF, só que diferente. O cheque do STF, ele trabalha com processos, e nós vamos trabalhar com atendimento. Você transforma aquele processo para a postura que você gostaria que o funcionário tivesse naquele primeiro item do checklist. E vai passando em todos. E aí você vai fazendo o controle dele. Depois passamos para a comunicação. É importante que as pessoas saibam quais são os parâmetros que nós queremos.
porque a partir destes parâmetros é que nós vamos fazer a auditoria. E assim, existem pessoas que têm muita dificuldade quando elas não têm regra. Então, e elas depois, elas se sentem muito magoadas se não existe uma regra, ela faz alguma coisa que ela considera correto e alguém depois lhe chama atenção. Então, para a gente evitar isso, né, evitar que essas pessoas fiquem magoadas ou tristes, embora a gente não esteja falando do pessoal, nós estamos falando do profissional. Existem algumas pessoas que não separam isto, então é muito importante que a gente comunique, né? Qual o parâmetro que eu quero? Qual a margem de erro? Não existe perfeição de 100% na área de serviços. É importante a gente entender isso. Nós estamos suscetíveis às diferenças pessoais e à percepção das pessoas, né? Então, a percepção da pessoa vai do momento que ela está, da predisposição daquela pessoa. Então, é muito difícil a gente conseguir 100% na área de serviço. Então, é bom, nesse momento da comunicação, a gente passar para eles qual é o nosso parâmetro. Nós vamos querer 80, 85, 90, qual vai ser o nosso parâmetro de qualidade do atendimento? Como que eu quero que a telefonista atenda? Como que eu quero que seja passada a ligação? Ainda hoje, eu ligo muito para distribuidor, né? E, infelizmente, ainda hoje, o processo de atendimento ao cliente ainda precisa de melhorias, né? Nós temos oportunidades de melhoria. Ainda estamos naquele tempo que uma pessoa liga no distribuidor e a telefonista simplesmente passa a ligação, ao invés dela colocar a pessoa em contato com a outra, né, e resolver para solucionar o problema. Então, a gente precisa pensar nesse controle. Lembrem-se que das grandes portas de vendas, né, do momento que a gente pode mostrar como a gente está no telefone. É muito grande o número de clientes que ligam antes de ir ao distribuidor. Então, a gente precisa estar muito bem preparado com isso e é um momento muito importante para nós deixarmos que isso não seja bem administrado, né? Esses dias eu liguei numa empresa para saber sobre a vacina. E aí, num laboratório muito bom aqui de São Paulo. Aí a atendente falou para mim que eles não faziam aquela vacina na unidade e que eu estava perguntando. E eu tinha certeza que faziam, porque um amigo meu tinha sido vacinado nessa empresa. Aí eu, cliente, que tive que falar para ela, minha filha, vai lá e pergunta para o seu supervisor, porque faz sim, tem sim a vacina. Então, é isso que a gente precisa evitar, né? Ligar num distribuidor e você fazer uma pergunta, vocês fazem, por exemplo, limpeza de banco de couro? E a pessoa fala, não. E nós perdemos uma oportunidade de vender simplesmente porque a telefonista não sabia quais os serviços, ou as recepcionistas ou as atendentes. Isso é controle, nós precisamos fazer esse controle, tá? A Débora está perguntando qual é o primeiro passo para um programa de qualidade no atendimento. Primeiro passo é nós determinarmos o parâmetro, é nós entendermos que nós trabalhamos com pessoas, são pessoas servindo pessoas, e esquecer daquelas máquinas, né? E começar a humanizar o nosso atendimento. Quanto mais humanizado for o nosso atendimento, né? Mais a nossa cara, a nossa cultura ele tiver, mais os clientes vão gostar, mais os clientes vão se sentir à vontade. Então, o primeiro passo é a humanização das pessoas, é lembrar que nós somos uma empresa de pessoas servindo
pessoas, somos prestadores de serviços. E como prestadores de serviços, quanto melhor for a experiência do cliente dentro do distribuidor, melhor será a avaliação dele e a motivação para voltar. Né? O Júlio está perguntando: o que é preciso fazer para alcançar altos índices de satisfação? Primeiro, cumprir com o combinado, tá certo? E com um atendimento excepcional, com pessoas dispostas a solucionar o problema de outras pessoas, a fazer a vida das outras pessoas muito mais fácil. É aí que está o começo do programa de qualidade. Este é o ponto principal para alcançarmos altos índices de satisfação. Lembre-se que o alto índice de satisfação, ele está relacionado a altos índices de qualidade, consistência e atendimento, né? Então, o início, se eu puder colocar em duas palavras, eu coloco atendimento e qualidade. São esses dois parâmetros para alcançar altos índices de satisfação. Voltando aqui já, eu respondo as outras perguntas, tá? Obrigada. Então, o próximo passo é a utilização real dos parâmetros que nós colocamos, né? Dos funcionários. Então, eu quero que ele vá ao encontro do cliente, eu quero que ele sorria, eu quero que ele agradeça o cliente quando o cliente for embora. Nos dias de hoje, né? A gente precisa cada vez mais desse cliente, então por que não agradecê-lo por ele escolher o nosso distribuidor como seu prestador de serviço? Olha que coisa educada, que coisa elegante, né? Então, são esses detalhes que nós vamos colocando no dia a dia. Comece com poucos parâmetros, tá certo? Comece a implantar de pouco em pouco, para que as pessoas não se percam, porque senão daqui a pouco ela não sabe o que fazer, né? Então coloca 3 um mês, depois 3 no outro mês, vai trabalhando de poucos parâmetros, porque nessa utilização, né, desses novos parâmetros, você pode pedir inclusive para as pessoas do departamento te ajudarem, porque você tem que determinar, não vai dar para você ficar lá todo dia. Tá certo? Então, quais os dias que você vai ficar e nos outros dias, se as pessoas podem te ajudar a isso, né? Quais os horários que eu vou ficar. O Bruno está perguntando quais são os desafios para a qualidade do atendimento. Os desafios principais, né? São que nós trabalhamos com pessoas e estamos vulneráveis a emoções dessas pessoas. São os principais desafios que a gente enfrenta, né, no dia a dia, no atendimento. Tanto do cliente como da pessoa que está atendendo. Nós estamos vulneráveis a essas emoções, né? A humores, a emoções, ao que ela passou, ao cliente, o que ele passou desde que ele saiu da casa dele até chegar no nosso distribuidor. Essa é uma pergunta que as pessoas sempre fazem para mim, né? Às vezes, será que o que o cliente passou naquele momento influencia na avaliação do CVP? Sim, influencia. O que a gente passou para chegar até um prestador de serviço, até uma loja, por exemplo, se eu peguei muito trânsito, se eu tive dificuldade em estacionar, isso tudo vai influenciar a experiência. Então, influencia o humor e a emoção do cliente. Então, quando ele chega no distribuidor, dependendo do quanto foi fácil ou do quanto foi difícil ele chegar até você, é a maneira como ele vai desenvolver, como ele vai tratar com a pessoa do atendimento. Então, isso é o maior desafio que a gente enfrenta, né? Essa vulnerabilidade às emoções das pessoas, tá? O Bruno está perguntando se eu acredito que se o distribuidor
seguir todos os passos do STF, é possível alcançar a excelência no atendimento? Sim, uma parte, tá certo? A parte de processos. Agora, se eu tenho a parte de processo e não tenho a parte do atendimento, né, da emoção, do calor humano, da experiência, eu não alcanço a total excelência. Ok? A parte do processo eu alcanço, mas eu preciso de pessoas, nós somos prestadores de serviços. Quando eu tenho, só para vocês entenderem um pouco, quando eu tenho todos os passos do STF, eu sou como uma máquina de refrigerante, que acerta todos os seus processos, ok? Então, ela te oferece, ela te aceita o produto, ela te oferece o produto com qualidade, nós não podemos negar, rápido, com qualidade e sem grande esforço. Então, o STF vai cobrir isso tudo, que é o processo, mas ele não tem calor humano, que é pessoas atendendo pessoas. Então, eu vou ter a excelência quando eu vou unir os processos do STF com essa sensação de postura, com essa experiência agradável. É isso que vai fazer a grande diferença. É essa diferença que a gente precisa sempre colocar para o funcionário entender. Quando eu ofereço qualidade, eu ofereço uma parte da nota da avaliação do CVP. Quando eu ofereço qualidade, mais experiência agradável, eu consigo atender o muito bom. Eu consigo receber uma avaliação de muito bom. E a nossa equipe tem que entender isso, porque eles têm essa dificuldade. Eles acham que se eles oferecem processos de qualidade, cumpre comprometido, eles já vão conseguir um muito bom. Mas eles precisam do que? Além da qualidade, eles precisam do se sentir à vontade, do cliente ter uma experiência confortável, agradável, tá certo? E o Felipe está perguntando como o cliente avalia o distribuidor que o atendimento está em um script. Depende. Ele avalia muito mal quando o script poderia ser substituído por uma gravação. Ele avalia mal. Quando o script não dá para a gente perceber que é um script, ele é uma conversa agradável, ele leva em consideração a pessoa que está do outro lado da linha, né? Modula a voz, as ondas, as diferenças da voz com a do cliente, né? Ele não parece um ditado, né? Então, aí o cliente não percebe, ele pode avaliar bem. Agora, quando ele é um ditado, pode ser substituído por um gravador, ele é avaliado bem mal, ok? Então, muito cuidado com isso. Voltando ao nosso slide, daqui a pouco eu respondo outras perguntas, nós estávamos no uso, né? De como que nós vamos analisar a atividade propriamente dita. O uso é a atividade propriamente dita. É eu acompanhando esse uso propriamente dito. Agora, nós vamos entrar na atividade de como eu, coordenador de qualidade, eu, gerente de qualidade, ou a pessoa responsável por auditoria, vou trabalhar. Tá certo? Primeiro, analisar a situação atual. Como as pessoas estão hoje? Né? Como que elas se apresentam hoje? Como que eu analiso a minha equipe hoje? É a situação atual. Qual é a minha nota de CVP? Como o cliente analisa a experiência dele? Como ele analisa gostar do distribuidor? Como o cliente analisa responde àquela pergunta, eu vivo dizendo o quanto eu gosto do meu distribuidor Ford. Né? Quanto menor for aquela nota, menor está sendo a nossa humanização.
menor está sendo o nosso ingrediente de pessoas servindo pessoas, certo? Menor é a minha preocupação com o que é bom para o cliente. Aquela pergunta, eu vivo dizendo, ou melhor, aquela resposta, eu vivo dizendo aos clientes, às pessoas, o quanto eu gosto do meu distribuidor Ford, ela está relacionada exatamente a isto. O quanto o meu distribuidor Ford sabe o que é importante para mim e se preocupa em fazer as coisas de um modo que fique confortável para mim. Então, quando o cliente avalia, né, mal aquela pergunta, eu não estou sendo capaz de mostrar para ele que eu me preocupo com ele, tá certo? Ou os meus processos internos do distribuidor ainda não estão preparados para me preocupar com o cliente. Por isso que a minha nota nesse aspecto ela é mais baixa, tá? Então eu tenho que analisar a situação atual. Como é a entrada, a chegada do cliente? Repare nas pessoas, né? Como estão as portas de entrada do meu distribuidor, tanto as reais como as fictícias, né? As mídias sociais, o telefone, como que está essa percepção? Tá certo? Como que tá essa situação? Quanto tempo leva para atender o telefonema do meu distribuidor? O telefone do meu distribuidor atende por uma máquina ou atende por uma pessoa? Tá certo? Eu tenho guarda na porta. Como que esse guarda atende? Eu tenho cancela. Como é a cara do guarda? O guarda tá feliz? Ou ele está com uma cara de bravo, de mal-humorado? Isso tudo tem que olhar, tá certo? Eu estou controlando o atendimento do meu distribuidor. Então, eu tenho que perceber todas essas situações, né? Para poder oferecer, fazer o meu controle de qualidade, certo? Eu controlo, por exemplo, se o café está quente. Se tem café, né? Primeiro, antes disso, se tem lugar para as pessoas sentarem no distribuidor. Eu já vi distribuidor que a sala de espera, as recepcionistas falam assim, ó, mas o meu cliente não vai para a sala de espera. Falei, não, então eu vou para a recepção hoje. E eu fiquei na recepção e eu levava os clientes na sala de espera. Resultado, não cabiam todos os clientes na sala de espera. Ó que maravilha. Então, não eram os clientes que não iam, né? É muito difícil isso, porque uma coisa é você convidar, outra coisa é você acompanhar o cliente até a sala de espera. Existem detalhes que, se o cliente ficar no local que ele está, depois ele vai avaliar a gente mal. Porque ele ficou em pé, porque ele ficou no frio. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não é falar para ele, olha, o senhor pode ir à sala de espera. Eu vou lhe acompanhar até a sala de espera. É muito melhor. Porque aí você falar numa postura segura. Não já com medo do cliente não ir. Isso é importante. Eu faço isso. Qual é a postura dessa recepcionista quando ela vai oferecer a sala de espera? A sala de espera é importante, principalmente nos meses de inverno, lá no sul, né? Você imagina a pessoa na recepção, aberta, nesse frio, e porque ela pode falar que ela quer ficar ali, e vocês entenderam por que o cliente fala que quer ficar ali? Simplesmente porque ele tem medo da gente esquecer ele lá, viu? Na sala de espera. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar isso claro para ele, que existe uma ordem de chegada, que existe um horário marcado e que a pessoa vai ser chamada. Ela não vai ser esquecida. Fazer disso uma realidade, ok? Depois da situação atual, eu vejo qual é o objetivo que eu quero alcançar. Qual é o meu objetivo? O que eu quero alcançar com aquele parâmetro? Né? O que eu quero alcançar com esse controle de qualidade? Eu quero alcançar consistência ou eu quero primeiro que eles façam, que eles ainda não estão preparados para fazer? Eu quero mudar a postura? Toda vez que nós mudamos a postura, nós temos que trabalhar muito mais, porque todo mundo tem dificuldade em mudança.
Todo mundo tem essa dificuldade, né? A tendência a voltar à atitude anterior, ela é muito viva, né, dentro de nós. Então, a gente tem que entender isso e cobrar muito mais perto, né? Muito mais, vamos dizer, no intervalos muito menores. Porque se eu aumento o intervalo, ele volta a fazer o que fazia, tá? A Débora está perguntando se a capacidade tecnológica, a velocidade e a capacidade da internet e computadores interferem na qualidade do atendimento. Sim, interferem na qualidade do atendimento, interferem na avaliação do cliente. O cliente hoje, né, e cada vez mais, ele tem, a tolerância dele está diminuindo cada vez mais pela espera. Quanto mais tempo ele ficar esperando alguma atividade, ou nós resolvermos algum problema, mais crítico ele vai ser na avaliação de experiência dele. Então, isso avalia sim, isso interfere e muito. Quanto mais tempo eu demoro para abrir uma OS, para emitir uma nota fiscal, menor vai ser a avaliação do meu cliente quanto à experiência no meu distribuidor. O Júlio está perguntando, nos últimos anos, notei que a qualidade está sendo cada vez mais importante. Por que isso acontece? Principalmente por causa das experiências, tá certo? Então, eu começo a ter outras experiências e outros parâmetros de qualidade. E quanto mais difícil fica o mercado, mais exigente fica a pessoa com a qualidade. Porque as pessoas vão ter que melhorar cada vez mais, ela começa a ter acesso a experiências melhores, né? A experiências diferentes, a vários tipos de empresas, né? No nosso caso, há várias marcas, né? Que nos últimos anos os clientes tiveram acesso. Você imagina que coisa fantástica. E vocês mesmos podem fazer essas visitas para vocês entenderem esses parâmetros dos clientes. Como esses parâmetros têm aumentado. Como que os nossos concorrentes estão cada vez mais munidos de processos de qualidade para poder atender o cliente cada vez mais rápido e cada vez de forma mais confortável. Então, cada vez mais o cliente está sendo mais exigente. De uma forma geral, né, quando nós falamos de país, não estamos falando de marca Ford, estamos falando de países. A avaliação de qualidade do atendimento dos clientes a cada ano vem descendo. Não quer dizer que a qualidade vem ficando pior, quer dizer que os clientes estão cada vez mais exigentes, que cada vez mais se seguram em detalhes e querem que as coisas sejam cada vez melhor, mais adaptadas à sua própria maneira. Ok? Então, depois que a gente vê o objetivo, né, voltando ao nosso parâmetro, a gente vai ver qual é o nível aceitável de erro, né? Se o consultor atendeu 10 pessoas, para quantas pessoas que ele sorriu? Para quantas pessoas que ele mostrou interesse fazendo perguntas, se inclinando para o lado da pessoa, né? Se interessando pela cliente, pelas visitas passadas, pelo histórico do cliente. Quantas vezes ele fez isso? Né? Qual é o parâmetro que eu quero? Qual é o nível aceitável de erro, né? Ou de acerto que me interessa nesse controle de qualidade? Já pensei nisso? Né? Isso, e os nossos funcionários já pensaram nisso, eles estabeleceram para eles níveis aceitáveis de erro ou de acerto, né? E aí nós, como controladoras, vamos falar, olha, qual é a inconformidade que eu acho aceitável? Tá certo? Por exemplo, a inconformidade de esquecer de fazer perguntas que mostram interesse para o cliente. Eu aceito? Qual o número que eu vou aceitar disso? Ele precisa fazer 4 perguntas. Eu aceito 3?
para considerar que o item foi respondido, que ele foi aceito? Ou 2 para mim já tá bom? Eu começo com escalas. Então, na primeira vez que eu vou fazer a análise, se ele fizer 2 vezes, tá bom. E na segunda, 3. E na quarta vez, quantos parâmetros eu quero que eles estejam em níveis aceitáveis? Acompanhamento. Quantas vezes eu vou fazer o acompanhamento? Né? Vou fazer na segunda e na terça na entrada, na quinta e na sexta na saída dos veículos no distribuidor? Quantas vezes eu vou fazer por semana? Vou fazer todo dia na entrada? Seria fantástico, mas será que eu posso? Será que as minhas outras atividades me permitem eu fazer isso? Ou será que eu posso fazer isso durante um mês e depois eu volto? Eu fico lá de 8 às 10, 8h30, que é um horário bom, que é um horário que eu não vou ter muitas outras coisas para fazer, para poder fazer esse acompanhamento da chegada. É a chegada que vai dar essa percepção do cliente, do quanto é bom estar com vocês, do quanto é agradável, do quanto é confortável estar no distribuidor. Então, é um momento que a gente precisa perder para fazer esse acompanhamento, esse controle de qualidade, tá certo? Que dia que eu vou ficar lá junto com a telefonista para ver como é que ela atende? Né? Será que eu fico? Eu já fiquei? Então, você acredita, a Cíntia está perguntando, você acredita que a falta de interação entre pós-vendas e vendas vai afetar a qualidade? Eu acredito que seja isso. Afeta muito. Por isso que existe o programa 100 para trabalhar essa questão de engajamento. Né? Por quê? Porque os objetivos são diferentes. Se a gente não entender que nós somos uma empresa única e que todo mundo é responsável, eu sou responsável, eu sou vendedora, eu sou responsável pelo cliente que chegou, que entrou no distribuidor para executar um serviço, eu ainda não estou preparado para ter uma boa nota naquele item. Eu vivo dizendo às pessoas o quanto eu gosto do meu distribuidor. Enquanto eu não entender isso, né? São esses detalhes que vão fazer aquela nota crescer. É isso que vai fazer o cliente se sentir bem em todos os departamentos. Ainda as pessoas dos outros departamentos, inclusive administração e vendas, elas não conseguem entender que o cliente ele é da empresa inteira. Se ele foi fazer um serviço, ele precisa ser recebido por todos, tanto pelo de vendas como de pós-vendas. A hora da entrada do cliente no distribuidor, ela é responsabilidade de todos. É uma responsabilidade de todos nós mostrarmos para essa pessoa o quanto ele é importante para nós, ok? Então, quanto mais nós formos unidos, nós tivermos essa interação, nós tivermos esse engajamento, maior vai ser a probabilidade do cliente se sentir confortável, ok? A Antares está perguntando qual a diferença entre qualidade real e qualidade percebida. A diferença qualidade real é aquilo que efetivamente eu faço, tá certo? Então, por exemplo, eu recebo o cliente, atendo o cliente no horário marcado. Tá certo? Exatamente. Ele marcou para as 8, eu atendo 8 horas. Mas o cliente, como está ansioso, está ansioso para ir para o trabalho ou para fazer as coisas dele, e ele chegou 10 minutos adiantado, qual é a percepção dele? A qualidade dele percebida é normalmente de que ele não foi atendido no horário. É essa a diferença do real para o percebido. E aí, como que eu tenho que fazer para poder solucionar isso? Eu tenho que conferir sempre o horário com o cliente. O senhor é o cliente das 8 horas e são 8 horas, estamos lhe atendendo. Essa é a diferença da qualidade real para a qualidade percebida, ok? O Gabriel está perguntando, o portal do CVP pode nos ajudar a controlar a qualidade do atendimento? Pode muito, pode muito. Se as respostas são reais, pode muito.
Porque ele vai nos dar essas indicações. Quando ele fala isso para nós, o cliente, quando a minha nota de gostar do distribuidor, essa outra nota, né, de pertencimento, ela não está boa, ele está indicando que eu preciso fazer alguma coisa. Ele está indicando que a qualidade do meu atendimento ainda tem oportunidades de melhoria, ok? A Cíntia está perguntando, a rede do MSN, do distribuidor, tem que ter a MSN interação, ou seja, falar a mesma língua. Você pode me... Ah, a rede. Ah, você tem que ter a mesma interação, ou seja, falar a mesma língua. Sim, claro que tem. Tem sim. Tem que ter a mesma interação e falar a mesma língua, não tenha dúvida. Isso é básico. O Bruno, por que é tão difícil conseguir que os departamentos trabalhem com objetivos comuns de qualidade do atendimento? Porque os objetivos deles normalmente são diferentes. A gente trabalha muito pouco engajamento entre os setores, tá certo? Os gerentes normalmente estão muito preocupados com os próprios objetivos financeiros e menos preocupados com os objetivos de engajamento com o cliente e normalmente trabalham separados e não têm ações de engajamento entre os departamentos, né? Não tem pequenas reuniões dinâmicas de diferentes departamentos, e isso faz com que as pessoas sejam cada vez mais distantes. Como são pessoas de perfis diferentes, elas são muito diferentes, então elas têm uma certa dificuldade de uma chegar para perto da outra. Então, somos nós que temos que ajudá-los, somos nós que temos que propiciar esse engajamento, tá bom? Entre vendas e pós-vendas. A Débora, o agendamento é um fator importante para a qualidade do atendimento? Importantíssimo. Importantíssimo. E assim, nós temos muitas oportunidades de melhoria. Muitas. Nós precisamos acreditar nele, no quanto ele é importante, porque ele atende a expectativa do cliente de ser atendido rapidamente. Existem estudos, no Brasil, inclusive, de que se o cliente fica mais do que 5 minutos esperando para ser atendido por um consultor técnico, ele já entra no nível de insatisfação, tá? De percepção de insatisfação, ok? Então, o agendamento é extremamente importante. E a gente precisa trabalhar ele com consistência, acreditar nele e nos prepararmos, tá certo? Acreditar e fazer um processo diário de que ele funciona. Acreditar que ele funciona. Quando o cliente, ensinar o cliente, para que no futuro esses clientes atendam os horários do atendimento corretamente. Que a gente possa ter um percentual maior, tá certo? A Franciele está perguntando, consultores e vendedores devem ou não ter liberação para acompanhar o portal do FMC Dealer? O portal do CVP, né? Que você está falando. Eu não tenho nada contra isso. Isso aí é uma decisão de diretoria, de cultura de empresa, tá certo? Para mim não tem problema nenhum eles olharem ou deixarem de olhar. Eu só temo eles irem tirar satisfação com as respostas negativas. É a única coisa que eu temo. Agora, se a gente tiver um trabalho ostensivo dos nossos funcionários entenderem que o cliente está falando é uma percepção dele e nem sempre é a realidade, que não é para ele ficar ofendido pessoalmente, eu não tenho problema nenhum ele ter acesso a essas respostas, tá? Mas repito que isso é uma decisão da empresa, é uma decisão da cultura da empresa, deve levar em consideração.
O Júlio, por que é tão difícil fazer o cliente cumprir com o agendamento? Qual a forma mais eficaz para esse problema? Júlio, é assim, como eu disse agora, isso não é um trabalho de um dia, é um trabalho de anos. O cliente, ele vai se acostumar, né? O ser humano, ele tem uma facilidade de repetir aquilo que é agradável, aquilo que é bom. Então, se eu agendo e o atendo no horário, né, mostro para ele que estou esperando por ele, que ele é importante, ele vai querer agendar novamente. Agora, se eu não acredito no agendamento, se eu atendo o cliente fora do horário, se eu não estou preparada para recebê-lo, se eu não mostro para ele que agendar faz dele um cliente especial, ele não vai ter essa condição de experiência. Então, vai ser mais difícil. Por isso que eu digo para você, é um trabalho. Nós temos montadoras que trabalham com um índice de agendamento de 80%. Então, é porque o cliente agenda e vai. Nós precisamos melhorar a nossa crença de que o agendamento é bom, de que o agendamento facilita a vida do cliente, ok? Por enquanto, os estudos indicam isso, por isso eu defendo essa ideia, tá certo? Então, continue, acredite que vai dar certo. Acredite, mas faça a sua parte. Mostre para o cliente que agendou que ele é importante, que ele tem prioridade, na execução do serviço, porque tem o concessionário que atende o cliente na chegada, no horário certo, mas na hora de fazer o serviço lá atrás, passa outro cliente na frente dele. Aí, até nós que trabalhamos com isso, não vamos querer agendar mais, tá certo? Tudo na vida é experiência e resultado da experiência. Então, é causa e efeito. Então, a gente tem que cuidar disso, tá? A Cíntia está perguntando, o consultor de entrega técnica é fundamental em um distribuidor? Ou o vendedor fazer a entrega técnica tem o mesmo resultado? Olha, tecnicamente não vai ter o mesmo resultado. Se você está me perguntando de explicação dos itens, não vai ter o mesmo resultado. O técnico, ele tem um resultado, o entregador técnico tem um resultado mais direcionado à explicação, porque faz parte do perfil dele, faz parte da função dele. Se você está me perguntando se na questão pessoas servindo pessoas, o vendedor é melhor. É um paradigma. Nós temos um momento que o vendedor é melhor e temos um momento em que o entregador é melhor. Então, é uma decisão do distribuidor, né? Depende. Se os vendedores têm muitas vendas, eu nunca vou pedir para ele entregar, porque para mim, financeiramente, enquanto distribuidor, é melhor que ele continue vendendo muito, certo? Agora, se é no distribuidor que o número de vendas por vendedor me possibilita ele fazer uma entrega agradável, vai ser ótimo também. Então, são paradigmas que eu tenho que definir, tá certo? Eu tenho que definir se eu quero que seja melhor tecnicamente ou se eu quero que seja melhor na questão de relacionamento. Então, eu vou ter que trabalhar sempre tendo paradigmas. O atendimento, ele é um paradigma, porque eu tenho que definir o quanto eu tenho que me dedicar ao atendimento sem atrapalhar o faturamento, tá certo? Então, eu espero que tenha te respondido bem. Eu vou ter as duas situações são boas, mas de diferentes aspectos, ok? Como monitorar se o cliente está sendo atendido no horário agendado? Facílimo, facílimo. A recepcionista pode escrever isso na planilha dela de agendamento, a hora de chegada do cliente e efetivamente a hora que o consultor técnico recebe o cliente.
Muito fácil e muito importante. Deve ser feito diariamente e deve ser cobrado pelos coordenadores de qualidade, ok? Depois, vamos voltar lá já com essa pergunta. Essa pergunta foi muito boa, porque ela é o registro da inconformidade. Se o cliente foi atendido às 8 e ele está marcado para 7h40, o registro da inconformidade já está feito, eu não preciso me preocupar com ele. Então, facilita o trabalho da coordenadora de qualidade, né, do gerente de qualidade, do auditor. Isso é importantíssimo de eu fazer, ok? Então, o registro da inconformidade sempre muito importante, porque se eu não tenho registro, eu esqueço, tá certo? Eu tenho que ter histórico para depois poder pedir a ação corretiva, né? Falar com as pessoas exatamente como deve ser o atendimento, né? O que ela pode melhorar, ou mostrar para ela como ela se apresentou diante do cliente e o efeito que isso teve, né? A resposta do cliente. Então, vai ser o pedido da ação corretiva, tá certo? Vamos ver, finalmente, a análise do resultado. Vamos analisar, isso para um trabalho interno nosso. Finalmente, a apresentação dos resultados para a nossa equipe. O que melhorou, o que tem oportunidade de melhoria, como que eles perceberam a melhoria, se eles perceberam alguma diferença no cliente, de quando eles foram colocadas essas novas atitudes, né, esses novos parâmetros de atendimento, né, procurando humanizar esse atendimento, se houve diferença na percepção do cliente, se houve diferença na nota, porque todo processo, toda análise, toda auditoria, ela é importante se tem resultado, né? Se ela tem um resultado positivo. Se ela não tem um resultado, não precisa ficar, né, se matar por causa disso. A gente vai acertando. É sinal que o nosso foco, ele estava direcionado para uma coisa que não era muito o foco, tá certo? A gente precisa melhorar isso aí um pouquinho. Finalmente, eu apresentei o resultado, vamos juntos fazer um plano de ação. O que nós vamos fazer para poder melhorar, né? Esse item que nós estamos trabalhando esse mês, esse momento. Então, vamos fazer esse plano em conjunto. Se fizer em conjunto, vai dar muito mais resultado, né? O que nós vamos resolver, como que nós vamos agir a partir de agora, tá bom? Algumas atitudes práticas. Acompanhar a postura na entrega de veículos para serviço de manhã. Porque de manhã, né, às vezes a gente tem um probleminha, né? Todo mundo tá meio azedo, tá certo? Tanto o cliente como o funcionário. Então, a gente precisa acompanhar isso para que as pessoas, para ver como que elas vão receber, nossos funcionários vão receber essas pessoas, né? Que estão meio com a cara do Musley, né? Daquele cachorrinho bravo, né? Mal-humorado. Então, vamos ver de manhã. De noite, na hora, né, de tarde, às 6 horas, como que o nosso cliente vai ser a entrega do veículo, como que esses clientes chegaram, como que nós estamos, se nós estamos felizes, se está confortável para o cliente. Se ele não tem fila, né? Fila no caixa ninguém merece, né, gente? Né? Ele não vai ficar nada feliz, garanto para vocês. Então, vê isso, como é que é isso, se tem fila. Né? Há 10 anos atrás, eu fui a um distribuidor, né? Faz mais de 10 anos, deve fazer uns 15 anos, e o distribuidor tinha, perto do caixa, tinha várias coisas, tinha uma TV, né? Tinha vitrine de acessórios, né? Aí eu perguntei para ele por que ele tinha aquilo. Ele falou assim, por quê? Porque se uma pessoa precisar ficar na fila para pagar, a recordação que ela vai ter do meu distribuidor não é nada boa. Então, eu preciso de coisas para distraí-la. 15 anos atrás, hein? Então, vamos ver como é que está a nossa fila do caixa. Tá certo? Acompanhar os resultados de cumprimento de acordo. Acompanhar isso. Isso tem que ser acompanhado. Isso faz parte da consistência, né? Se eu estou cumprindo com o que eu prometi, principalmente em vendas, tenho visto muita tranquilidade em não cumprir esses acordos. Isso é importantíssimo para a percepção do nosso distribuidor, tá certo? Clientes ocultos, né? Ligar para o distribuidor, pedir para um colega ir no distribuidor. E avaliação de conhecimento. Eu faço avaliação de conhecimento dos meus funcionários? Será que eles sabem exatamente quais são os serviços que eu ofereço? Vamos ver isso, tá? Ainda tem pergunta?
possível identificar quando um funcionário ou uma empresa tem foco na qualidade do atendimento? Sim, fácil, fácil, fácil. Ao entrar na porta, você vê que a empresa está preparada para atender os clientes, né? Se ela é organizada, se ela é limpa, se as ferramentas, né, se os computadores estão preparados para atender as pessoas, se as pessoas têm foco em quem interessa, nessa pessoa que escolheu o nosso distribuidor para executar seus serviços, né? Se as pessoas estão sorridentes, se as pessoas ficam felizes quando vê o cliente, ok? O Bruno, controlar a qualidade do atendimento terá consequência nas notas de CVP? Muita, te garanto. Muita consequência. Muita consequência. É absurda a consequência que tem. Pode se dedicar a isso que você vai ver. Qual a influência do treinamento na qualidade do atendimento? Olha, qualidade do atendimento, como eu disse para vocês, nós estamos sempre dependendo de emoções. Então, os treinamentos, eles são absolutamente necessários. Treinamentos lá de 10 minutos com a nossa equipe não é treinamento de 1 hora, de 2 horas. 10 minutos já tá bom. Por quê? Porque essas pessoas, elas emocionalmente podem ter problemas. Nós dependemos de como somos abordados pelos outros clientes. Então, elas o dia inteiro, elas podem ser massacradas. Então, elas precisam de treinamento, eles precisam que nós precisamos lembrá-los de certas posturas, sempre, porque eles vão esquecer durante o dia a dia. Então, é absolutamente necessário. Não existe empresa que tenha uma excelente qualidade no atendimento que não tenha treinamentos constantes, ok? Isso é verdade. Se nós formos ver qualquer empresa modelo de atendimento. Pelo que você disse, o Júlio está perguntando, além de controlar a qualidade, é preciso ter treinamento constante? É necessário. Já tinha até te respondido. É necessário. O que pode ser melhorado no marketing de relacionamento, Gabriel? O que pode ser melhorado no marketing de relacionamento é a gente ter interesse realmente no cliente. Uma forma de eu mostrar isso para ele é eu olhando o histórico dele comentando, tá certo? Principalmente isso. Olhar os históricos anteriores, tanto de vendas como de pós-vendas, e comentar isso com o cliente, eu mostrar que existe um relacionamento, que existe um histórico e de que ele é importante para o distribuidor. Como o perfil do funcionário influencia na percepção de qualidade do cliente? Ele influencia muito. Como? Por exemplo, a pessoa que tem atenção concentrada, ela vai prestar muito mais atenção na abertura da OS e no computador do que na cara do cliente que está na frente dele. Exatamente assim, explícito, para você entender, tá certo? Então, influencia muito. E aí, só que tem uma coisa, a gente pode ensinar e a pessoa pode se desenvolver, ok? Ela pode melhorar. Por isso, mas o perfil influencia muito. Quem deve ser o responsável, o Bruno está perguntando, pelo controle de qualidade do atendimento? Na verdade, todo mundo, tá? Mas principalmente as pessoas da linha de frente, tá certo? A coordenadora de qualidade, gerente de qualidade, gerente do departamento, supervisor do departamento, todos eles têm que se preocupar com isso o tempo todo. Tá certo? O controle de qualidade do atendimento, ele é uma ação conjunta da gerência, da diretoria e do departamento de qualidade, ok? Então, para finalizar para vocês, eu tenho mais uma frase de hoje. O engajamento começa com um sorriso. Nesse instante mágico é onde o cliente começa a se sentir acolhido e bem-vindo. É a primeira coisa que o distribuidor precisa ter. Sorrisos. Porque é assim que o cliente vai perceber, né, que nós estamos abertos a recebê-lo, felizes e dispostos a solucionar os seus problemas, ok? Foi mais
Muito bom estar com vocês aqui. Obrigada por terem vindo e vamos trabalhar cada dia mais nessa postura de atendimento para a gente ter cada vez mais clientes dispostos a efetuar negócios em nossos distribuidores Ford. Um abraço para todo mundo.